Eu ouvi, mas não acreditei. O outro diz assim, ele falou, mas eu não entendi. Eu não ouvi. Meu filho não ouviu. E Deus quis saber de alguém? Não. Quando Noé e sua família entram e os animais entram na arca e estão seguros, o que acontece? O próprio Deus fecha a porta. E o ditado que a gente ouve e que faz parte de alguns corinhos é o quê? A porta que Deus fecha, ninguém abre. Hoje, a multiplicidade de religiões, a secularização até mesmo da palavra de Deus tem afastado muita gente dessa porta. Tem levado pessoas a se enveredarem, né? Por caminhos distantes da vontade de Deus. Agora, só há salvação em Cristo. E se você conhece alguém que nesse momento está sem Cristo, você pode imaginar ele do lado de fora da arca. E você como estando dentro da arca de Noé. E para que a nossa missão fique mais clara, você pode imaginar os seus gritos. Por quê? Porque quando Deus fechar a porta, você não vai poder abrir. Quando Deus disser, venha meu filho amado e receba. Quando Jesus vier sobre as nuvens do céu e disser, Dona Alaí, Dona não, né? Que Jesus, Alaí, Felizardo, Magre, venha possuir a terra que eu reservei para você como herança, porque desde a fundação. Quando Deus disser, Jasson e todos os outros nomes aqui, Márcia, Lívia, Edson, Beatriz e o nosso... Venha possuir a terra que eu reservei para você como herança. Já imaginou? Você já consegue imaginar isso? O próprio Deus te chamando pelo nome? Mas só que eu queria que você pensasse agora naquelas pessoas que estão ao nosso redor, mas que não vão ter o privilégio de escutarem Nelson. Porque se a gente conseguir imaginar isso, talvez Noé não tinha isso em mente. Se não fosse pela fé. Porque se ainda não tinha chovido, nem ele tinha visto chuva. Mas ele estava construindo a arca, mas talvez construindo assim, eu estou obedecendo uma voz que eu escutei, né? Mas ele cumpriu. E Noé sofria assim como você está pensando agora, porque via as pessoas passando ali na rua, como a dona Laí falou, e Noé sabia assim, você está perdido. Deus falou, você deve se arrepender e procurar a casa dele, procurar fazer a vontade dele. E você olhar para uma pessoa e saber que a pessoa vai morrer é muito triste. Eu não sei quantos tiveram essa decepção como eu tive. Mas você sabe que a pessoa está ali, que a pessoa vai morrer e não tem jeito. E aí você fica pensando, mas se eu fosse o Todo-Poderoso eu ia livrar essa pessoa, né? Que a gente no fundo tem piedade. Mas eu queria que você estivesse pensando assim agora. Porque um dos sinais que Deus nesse momento aí faz é o arco-íris, que também até então nunca tinha aparecido. E o arco-íris vem como símbolo de uma aliança de Deus com os homens. E Deus tem uma aliança com você. E a crueldade dos homens está tão grande
que eu posso imaginar a tristeza de Deus, assim como lá no tempo da Arca de Noé, ao ver grupos que se possuíram, né? Não é essa bem a palavra, mas que tomaram posse desse símbolo para se apossaram desse símbolo como um símbolo natural, humano, para intitular a sua ideologia, né? A sua forma de pensar e de agir, totalmente contrária à vontade de Deus. E eu posso imaginar a tristeza de Deus ao ver pessoas praticamente ferindo, né? Blasfemando através desse símbolo, que é o arco-íris, que é a aliança que Deus tem com os homens. A última aliança que foi feita, já não mais de contrato verbal, nem mais contrato por escrito, nem aliança de ouro, foi através do sangue de Jesus, que é a nova aliança. E eu queria que você estivesse proclamando essa aliança que Deus quer fazer com todos os homens. Não é que seja membro da igreja, né, como os que receberam certificado aqui, mas é que entre para um lugar seguro, mais seguro do que a Arca de Noé. Porque a gente viu que choveu durante 40 dias. E depois desses 40 dias e 40 noites, a arca bateu em algum lugar e parou no alto de um monte, que aí está citado. Monte de Ararat, versículo entre o 1 e o 14. E Deus ordena que a sua família, que Noé e a sua família saiam de dentro da arca para contemplar o quê? Uma nova terra. Uma nova... um novo mundo. E parece que a gente consegue imaginar a quantidade de gente morta, né? Que eles não encontraram. Pelo menos a Bíblia não vai dizer isso. Que eles encontraram nenhum cadáver. Por quê? Porque Deus limpou a terra. Deus tirou tudo que era mal. E ainda algumas correntes religiosas acreditam que Deus ainda vai fazer isso nesse tempo. Acho que é os messiânicos. Eles acreditam que tudo que é mal vai ser retirado da terra. E por isso eles constroem e se organizam para tomar posse da terra quando isso acontecer. Mas seja aqui, ou seja no novo céu e na nova terra, como a palavra de Deus diz, eu queria que você estivesse incluindo as pessoas que estão à sua volta nessa aliança. Que é uma coisa talvez louca, como eu falei no início, que é uma coisa, vamos dizer assim, que parece ser até ficção, que parece que nunca vai acontecer, mas que está tão perto que a gente já pode sentir como vai acontecer. Apenas ao ouvir a promessa, ao ouvir, como a gente falou, né, os nossos nomes, a imaginar. Noé construiu, depois que Deus secou as águas, um altar ao Senhor para oferecer um sacrifício pela proteção e pela salvação da sua família. Que nós venhamos a construir esse altar e façamos um sacrifício, não de alguma coisa como Noé fez, de um bicho, mas que esse sacrifício seja nós mesmos, como a letra de um cântico, né? E o sacrifício sou eu, em favor